E quais são as maiores lutas e quais os discernimentos espirituais que você tem que ter em relação a esse tipo de negócio? É de fato o dinheiro, né? Hoje você tem que ter um controle muito grande, né? Porque as pessoas, quando mexem com o mercado financeiro, qualquer tipo de cenários como esse, eles começam a trocar, a inverter os papéis. Eles acham que o dinheiro é o que manda em tudo, é o que faz tudo, que se não tiver dinheiro, né, eles não têm nada. Eles começam a tirar, né, o Jesus, Deus, do centro da sua vida e trocando, colocando o dinheiro, que é o único, né, o único inimigo, de fato, que Deus tem, que ele diz na palavra, é o dinheiro, né? Então as pessoas fazem isso. Eu vejo muitas pessoas assim no meu mercado, infelizmente. E aí, com o passar do tempo, eu começo a querer entender por que eles pensam assim. E ao mesmo tempo, eu vejo um preconceito muito grande com o evangélico, eu vejo um preconceito muito grande com a igreja, porque eles invertem as coisas. Porque como o coração deles estão totalmente atrelados ao dinheiro, eles acham que tudo é a ver com dinheiro. Então, se hoje uma pessoa está na igreja e ela diz que aceita Jesus, é porque no fim ela quer dinheiro. Se hoje ela está ali indo de domingo e postou uma foto com a Bíblia, é porque ela quer dinheiro. Porque o coração dele só fala disso, ele acha que tudo é sobre isso. Então, as pessoas que trabalham nesse mercado, não posso generalizar todas, graças a Deus eu sou uma das que não faço parte dessa generalização, mas é muito difícil lidar com o dinheiro e não perder os seus princípios, porque ele corrompe o coração das pessoas, principalmente nesse mercado. Então, é um dos maiores cuidados que eu tenho todos os dias, não só comigo, como com o meu esposo, com os meus filhos, com a minha família. Falar, ei, tudo bem, o dinheiro só é o meio, não é o fim. Lembre-se que a gente está falando sobre viver na Terra para poder acessar a eternidade com princípios. Porque eu não estou mais falando da Terra. Aqui eu sei como eu faço para viver bem. Aqui eu entendo que seguindo os princípios que eu tenho, eu vou prosperar, eu vou viver bem, eu vou ter paz na minha vida, no meu casamento, com os meus filhos. Mas quando eu entendo a mensagem que Jesus tem, ele está falando da eternidade, eu acredito nisso. Então na Terra é um caso já resolvido, agora eu quero falar da eternidade. Da eternidade, eu sei que só tem uma maneira de acessar a eternidade, e não é através do dinheiro. E que tipo de líder você entende que vai ser necessário no futuro? Com certeza um líder que fala sobre isso. Que fala sobre as pessoas entenderem que o dinheiro não é o centro de tudo. Nós precisamos ouvir mais essa mensagem, principalmente pessoas que vivem no meio no qual eu vivo. É triste, sabe, Luísa? É triste você olhar e ver, meu Deus, como pode as pessoas não entenderem que existe algo maior, que nem tudo é sobre isso e elas são tão vazias. Você conversa assim, você fica meia hora assim, ela é tão vazia, ela não tem nada. E é aquilo que a gente vê a passagem falando claramente, vazio o tamanho de Deus. Porque elas não têm Deus. E elas acham que porque elas têm dinheiro, elas têm tudo. E ninguém fala sobre isso, sabe? Eu vou expor um pouco do que eu penso sobre as passagens que eu sempre vejo nas igrejas e eu olho assim e falei, cara, por que as pessoas não falam sobre isso? Eu penso muito que existem pessoas o tempo todo falando principalmente aquela pessoa que ela tá precisando precisando romper ali o faturamento, ela precisa ter dinheiro, ela tá numa necessidade, ela tá na casa dela, tá tudo difícil, ela não consegue pagar as contas, a empresa dela não tá dando certo, ela é empregado de alguém que não consegue evoluir. E ela vai pra igreja porque ela escuta aquela mensagem dizendo assim, procura Jesus. Lá você vai encontrar tudo, lá você vai prosperar, lá... E ela vai com esse sentimento, veja só, ela vai pra igreja pensando, agora eu vou prosperar, porque eu aceitei Jesus. Olha o que ela pensa. E ela vai para a igreja. Aí ela, no primeiro momento que ela escuta, é que existe aquele princípio do dízimo, né, de ofertar, ela já começa a ficar, eu tô sem dinheiro, tô devendo Deus e o mundo, minha casa tá daquele jeito, eu não consigo prosperar, minha empresa tá quebrando. E o cara tá me dizendo para mim dizimar o pouco que eu tenho. Aí ela já começa a ter aquilo no coração dela, porque ela não tá indo lá porque ela recebeu a mensagem que existe um Salvador. Ela tá indo lá porque as pessoas dizem que se ela aceitar Jesus, ela vai prosperar. Essa é a mensagem. Então ela chega lá, no primeiro momento ela tem esse embate. Ela fala, não, vou ter que dizimar. Cara, como é que eu vou tirar esse dinheiro? Vai descompletar o meu aluguel. E depois ela começa a ver que ela tá lá na igreja, ela aceitou Jesus, ela tá dizimando. E ela começa a ver um monte de gente, desculpa a palavra, encapetada ao redor do mundo com dinheiro. É o MC que com a arma que faz cheio do dinheiro, do ouro, com Lamborghini. E ela vai pro outro lado, um outro endiabrado, cheio de coisa. Ela fala, meu Deus, eu tô aqui, pai, te servindo. Eu te aceitei, por que eu não tô acessando isso? E elas não entendem que a permissão de prosperar é para todos, inclusive para os endemoniados. Deus disse, todos têm a permissão de prosperar, mas não é sobre isso. Mas não é sobre ela prosperar, ela só vai aceitar Jesus, aí ela vai prosperar, não tem a ver com isso. É bem claro que se ela entender que a sabedoria que ela precisa ter, que ela precisa buscar, é que vai levar ela a ter a riqueza.
E aí eu me pego sobre uma passagem que eu bati um papo com o Thiago Brunet, eu sempre falando assim com ele, eu falei, Thiago, por que que a gente, sempre as pessoas que não têm condições, elas vão para a igreja com esse sentimento, que é porque eu quero ter dinheiro, é por isso que eu preciso aceitar Jesus. Por que que existe essa palavra no coração das pessoas? E ele me falou da passagem de Jacó. Ele falou assim, Juliane, eu sei que você não é tão conhecida sobre as passagens, mas eu vou te explicar uma história bem fácil no livro da Bíblia para você entender como o dinheiro, ter dinheiro não tem a ver com aceitar Jesus. Eu falei, tá, me explica, por favor. Ele falou assim, na passagem de Jacó, tem uma passagem no qual ele fala assim, que ele brigou com um anjo. Ele era tão espiritualizado, que ele disse que ele lutou, ele guerreou com o anjo. E na Bíblia diz que o anjo era Deus, porque ele tinha a letra maiúscula. Então, identificamos ali que era Deus. Então, para Deus descer e brigar com um anjo, com alguém, é porque ele tinha uma espiritualidade além da curva. Você concorda? Falei, concordo. Então, trazendo para o dia de hoje, é um crente? Eu falei, é um crente. Então, Deus desceu e falou com o crente. E naquele momento, Jacó estava pedindo uma permissão para poder ele ter prosperidade. Ele queria gerir ali a fortuna dele. E ele queria aquilo de qualquer forma. Ele estava obcecado por ter aquela permissão de Deus. E ele teve aquela oportunidade. Depois disso, ele não conseguiu. Existiam outras etapas dentro da história. E ele falou assim, teve um momento que ele teve que acessar. Eu também esqueci o nome do... Me lembra, você vai saber, que você é Bíblia pura. A Ju não está aqui comigo, mas que ele acessa o pai, no qual ele cria a mão da filha. E ele falou assim, tudo bem, você vai ter que trabalhar para mim 7 anos para mim te conceder a mão dela. E quando isso acontecer, nós vamos conversar. E ele falou assim, Juliane, ele trabalhou durante 7 anos. Chegou no dia certo, foi enganado, recebeu a mão da filha errada. Não era a mão da filha no qual ele queria, almejava. E aí ele falou assim, você quer mesmo a mão da minha filha? Você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E o que aconteceu durante 14 anos na vida de Jacó? O que aconteceu na vida de Jacó durante 14 anos? Ele adquiriu sabedoria. Ele começou a entender como negociava, o que fazer, o que não fazer, como gerir patrimônio. Ele entendeu toda a sabedoria que existe em volta de um empresário, de um empreendedor. E o que aconteceu no momento estratégico? Ele teve uma oportunidade de começar a ganhar até mais quando ele teve a mão da filha, no qual ele desejava. Mas ele entendeu que ele queria exatamente que os gados malhados fossem dele a partir dali. Porque ele tinha clareza. Não era mais só Raquel. Ele tinha a clareza que a permissão de prosperar estava sobre a vida dele. Então ele só precisava ter a sabedoria. O que acontece nos dias de hoje? As pessoas não buscam sabedoria. As pessoas só buscam o dinheiro. Como eu faço para ter? Quero ter. Mas elas não querem pagar o preço. Elas não querem adquirir sabedoria, experiência, pagar o preço para acessar a riqueza. E isso começa a corroer tudo. Em tudo. Elas botam culpa disso em tudo. Porque Deus não olha pra mim, porque Jesus não vê a minha dificuldade, porque... E aí começa a ter aquelas pregações, começam a dizer que isso é castigo, que é isso, aquilo, outro. E aí eu falo, meu Deus, quando que as pessoas vão ter um líder que vão falar que não é sobre dinheiro, é sobre a eternidade. É por isso que a gente precisa, além de querer viver bem nessa terra, nós precisamos aceitar Jesus, ter princípios e atuar dentro das nossas empresas com todos esses princípios, porque eu quero pra eternidade, eu sei que isso aqui tá resolvido na terra. Eu quero saber depois, o além. Eu quero ficar lá nas ruas de ouro. É sobre isso que eu quero. Essa é a riqueza que eu quero ter. Porque aqui na Terra nós sabemos o que fazer. É isso. Qual o maior princípio que você não quebraria jamais? Com certeza